Bom dia. Opa, tá caindo tudo. Boa tarde. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Me alegro mais uma vez de poder estarmos juntos, glorificando o nome do nosso maravilhoso Deus. E louvo porque juntos nós passaremos esta hora, tanto orando. Queria muito aproveitar e também cantar com vocês. Hoje eu estava vendo um pastor, ele estava cantando a música Soldado Ferido. Não sei quantos conhecem, eu gosto muito. E enquanto ele estava entoando o cântico, ele partiu para a glória. Então, ele foi muito rápido, não conseguiram fazer nada, mas ele partiu naquele momento que estava adorando ao Senhor. E nós precisamos estar orando para que Deus esteja confortando toda a família. Mas nós queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família, o seu lar, aonde quer que estejamos entrando nesse momento, que Deus esteja abençoando. Eu quero orar por você, orar por esse tempo que vamos passar aqui. Oremos. Pai Santo, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que nós temos para adorar o Teu santo nome. Tu sabes que o desejo da nossa alma, do nosso coração, era poder estar entoando louvores com os Teus servos. Mas nesse momento, pela situação até da gravação, a situação do local, não ficam boas as músicas. Mas eu peço que o Senhor esteja ajudando, que logo possamos estar juntos entoando cânticos ao Teu santo nome. Que o Senhor esteja libertando o planeta nesse momento desse vírus que tem trazido tantas complicações, tantos problemas, mas que o Senhor esteja curando todos em nome de Jesus. E que logo aqueles que já se vacinaram possam estar conosco adorando o Teu santo nome. Pai querido, eu quero agradecer por todos os presentes. Obrigado, Senhor, por permitir que entre nesta casa. Que o Senhor esteja, Deus, abençoando estas famílias, que o Senhor esteja abençoando cada irmão, amigo, que o Senhor esteja abençoando com muita saúde, com muita força, com muitas bênçãos. Que o Senhor esteja cuidando de cada um e abençoando em nome de Jesus. Eu quero agradecer em especial essa semana que o irmão João, o irmão Ládio, até o irmão Valdir, ele completou mais um ano de vida, o senhor Antônio da Áurea, várias pessoas essa semana, o Claudinho também. Ó Deus, obrigado pela vida deles. A Cíntia, do pastor Henrique, ficaram mais novos, completaram mais um ano de vida. Que o Senhor derrame bênçãos sobre suas vidas. Pai querido, eu quero pedir agora que o Senhor esteja com a irmã Maria de Lourdes, que o Senhor esteja cuidando da sua saúde. Quero pedir pela irmã Wanda, ela precisa muito, Deus, da sua operação, a sua ajuda em tudo que ela estiver fazendo, que o Senhor possa abrir todas as portas, derrubar tudo aquilo que esteja impedindo, Deus, que ela receba as bênçãos que o Senhor tem preparado para ela. Peço também pela irmã Albertina, que o Senhor continue cuidando dela. Obrigado pelas boas notícias, obrigado porque a Adriana está conseguindo fazer as coisas que precisa com relação a ela. Que o Senhor possa, Deus, continuar fortalecendo, animando, em nome de Jesus. Quero colocar a irmã Geralda, colocar, ó Deus, a irmã Elza Batista, que está em Contagem com a sua família. Que o Senhor esteja abençoando a todos em nome de Jesus. Coloco, Deus, Dona Bárbara, pastor Henrique, meus pais, que o Senhor esteja com eles nesse momento. Quero agradecer pelo Nilson, pela grande recuperação ocorrida na vida dele. Obrigado, Deus, por tudo que realmente o Senhor nos proporcionou. Eu sei que o meu desejo é estar falando o nome de todos aqui
Entretanto, o tempo também não permite, mas nós louvamos ao Senhor por isso. Quero agradecer pelo Xodó também, que tem participado continuamente, que sua mensagem esteja, Deus, frutificando para a eternidade. Peço por todas as pessoas que estiverem comigo nesse tempo aqui, que possam ser abençoadas em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse instante. Peço que fale aquilo que nós queremos ouvir e aquilo que nós não queremos ouvir. Use-me como instrumento em tuas mãos. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Amados, nós tivemos uma atividade já essa semana, até com chuva, mas nós estamos conseguindo. Foi possível fazer o futebol ontem com tanto adolescentes quanto jovens e também as crianças. Foi muito bom. E depois do evento que nós tivemos no Dia das Crianças, no dia 15, várias pessoas estão querendo que a gente faça atividades com ele. Então, já demos o primeiro passo com a nação a voltar para a escola dominical e, nesse caso, realizando essas brincadeiras. Então, nós estamos pensando já nisso, até conversando com a Márcia, falando sobre o ANSI. Só que o ANSI é um programa muito caro, né? Então, para que a gente possa fazer isso, nós precisamos de incentivos. Então, os irmãos estejam orando para que Deus esteja nos ajudando, para que, se for vontade dele, que a gente implante, para que tenha atividade com a molecada, com as crianças, que ele possa nos abençoar, suprindo toda a necessidade. Mas ainda não estamos tendo, mas nosso desejo é também no domingo. Então, nós estamos tendo na segunda-feira e no sábado. Ontem, a hora que nós paramos, era quase 10 horas da noite, 22 horas. Começamos às 5 e fomos até às 22. Tomei uma canelada, vocês nem imaginam. Esses meninos têm umas canelas que duras demais. Mas acabei brincando com eles, né? Principalmente aquele grupo da noite. E isso, com adolescentes, eu dou graças a Deus, porque na minha idade, ainda conseguindo correr com essas crianças, não é fácil, mas é Deus quem tem fortalecido, tem capacidade. Então, é um motivo de gratidão, um motivo de alegria. Lembrando que na quarta-feira nós temos o nosso culto de oração às 19 horas e 30 minutos. É muito importante a participação de todos. Na quinta-feira nós temos o curso para novos convertidos, começando às 20 horas. Então, vocês são nossos convidados. E no domingo, 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração. Lembrando que a igreja está situada na rua Cascalho Rico, 341, no bairro do Carmo. Tá? Os cultos nos domingos, 19 horas, quartas-feiras, 19 horas e 30 minutos. Domingo passado eu falei 19h30 e na realidade é 19 horas. Acredito que muitos devem ter percebido isso. Nós precisamos que continue orando pela situação financeira da igreja. Nós temos muitas coisas para fazer e as entradas não são como esperamos. Nós gostaríamos de ter uma entrada muito melhor, mas não temos. Então nós precisamos fazer o passeio, precisamos fazer o alargamento das portas, precisamos fazer o piso tático. Para que a gente possa fazer isso e da forma correta, nós precisamos fazer o nosso projeto. O projeto, quando eu comecei a falar aqui, ele estava em torno de R$ 1.600. Só o projeto de acessibilidade. Nós queremos que os irmãos nos ajudem com as suas orações para que Deus possa suprir essa necessidade. A princípio, só para o projeto de acessibilidade, que está em torno de R$ 1.600. Então, orem para que Deus supra essa necessidade e a gente possa fazer o projeto e logo trabalhar para levantar fundos para fazer todas as mudanças. Só nas salas nós precisamos ampliar. As salas têm 80 centímetros de largura, elas têm que ter 90 de vão livre. Então, meu desejo é colocar blindex. Então, nosso desejo e oração é o blindex. De vez em quando eu estou olhando
em grupos de vendas para ver se aparece. Já aconteceu, pessoas vendendo portas, um preço muito bom, só que quando eu vi já tinham vendido tudo. Então, nós precisamos que os irmãos nos sustentem com suas orações para que a gente consiga então resolver esse nosso problema. Lembrando que a igreja tem o Pix da igreja é o CNPJ, tá? Então 21 609 433 1000 de ré 19. Então 21 609 433 1000 de ré 19. Eu mudei, eu estou fazendo agora tudo pelo celular, então tem algumas coisas que eu já não consigo fazer, porque provavelmente eu teria que editar. E eu não estou, muitas vezes não tem nem como fazer isso. Mas se você quiser, tiver o Pix e quiser a conta da igreja, lembrando que a agência é 3175, a conta 11566, dígito 5, o banco é 756, Cicobi Crédito 7, tá? Então, Primeira Igreja Batista Regular de Sete Lagoas, 3175, a agência 11566, dígito 5, o número da conta, e o banco é 756, Cicobi Crédito 7, ok? Então, lembrando que o CNPJ da igreja, o CNPJ da igreja é o número do Pix, 21 609 433 1000 de ré 19, ok? Então, é importante que estejam se lembrando disso. Nós já estamos chegando, no final do ano. Nós queremos já estar pensando nas atividades e tudo, parece que está voltando à normalidade. As crianças estão exigindo o retorno, para as escolas, eu estava ouvindo a Márcia comentando ontem, sem distanciamento. Então várias coisas estão acontecendo aí, e nós queremos ver isso também acontecer na igreja. Mas nós temos notado que mesmo as pessoas que já tomaram as 2 doses de vacina ainda continuam, com algumas dificuldades. E eu estava ouvindo, que muitas pessoas não querem voltar à vida normal, não querem voltar para o trabalho, as crianças não querem voltar para a escola. Eu estava até ouvindo a Marilda contando do Pedro, o Pedro neto dela, que ele não quer voltar para a escola, porque ele diz que é ruim. Mas as crianças, principalmente os pequenininhos, eles começaram logo depois que começou a pandemia, eles não têm noção de escola, não tem. E os adolescentes não querem voltar agora porque perderam praticamente o ano inteiro e voltar para um mês. Então, existe uma luta para que todos voltem à normalidade, mas muitas pessoas acostumaram com essa situação. Então, eu acho, e estou vendo, conversando com vários pastores, provavelmente essa situação é só Deus mesmo, porque parece que não querem voltar à normalidade. Então vamos orar por isso também, porque é um problema. Quantas pessoas estão hoje dentro de casa e praticamente não participam nos cultos, não participam de nada da igreja, vão para todos os lugares, menos na igreja, porque a igreja contamina, tá? Claro que tem gente que não pode, depender da sua saúde fragilizada, vários problemas, então não questionamos isso. O que nós questionamos o problema das pessoas que, mesmo já sendo imunizadas, não voltaram ao normal. Um outro problema que eu estou vendo, e ontem eu até ri, porque eu vi uma pessoa fazendo um vídeo sobre isso, é que com a pandemia as pessoas não podiam mais se cumprimentar. Antes você pegava na mão e tal. Com a pandemia era com um soco, punho fechado ou então cotovelo. Pós-pandemia, que nós estamos já nesse ponto, as pessoas, inclusive algumas, estão sendo mal educadas porque ainda estão daquele jeito, Eles não estendem nem o cotovelo, eles não fazem nada, eles são esquisitos. Eu acho que nós precisamos
considerar algumas coisas. Essa pandemia veio para talvez aflorar não as coisas boas, mas o nosso lado, o nosso pior lado. Então existem pessoas que estão aí estão deixando os outros meio chateados. E sabe, nesse vídeo o apresentador que ele diz o seguinte, que quando ele vê uma pessoa, ao invés dele correr para cumprimentar e tudo, porque não sabe se cumprimenta, se dá um soco, se dá um cumprimento, aí ele vai para o outro lado da rua, para não ter que cumprimentar. Aí, cumprimentam de longe. Então nós estamos vendo um distanciamento e isso está aumentando muito, muito. Eu não sei se o que isso trouxe, mas infelizmente trouxe problemas, tá? E vamos orar por isso, porque nós devemos tratar os outros assim como nós queremos ser tratados. Então vamos nos analisar e ver se estamos fazendo as coisas corretas. Muito bem, então mais uma vez é uma alegria muito grande ter você aqui nesse momento. Eu quero convidá-lo só para ler esse texto, Salmo 46, versículo 4, diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ei, irmã Elza Batista, já imaginou? A senhora deve estar doida para ir no rio. Não sei se já aumentaram as águas, mas dá para pegar uns peixinhos bons, né? Então, quando a gente fala de rio aqui, a gente já lembra logo da pescaria. No capítulo 36, 36, versículo 9, diz assim: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Achei interessante. Fartam-se da abundância da sua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Senhor, mais uma vez, louvo ao Senhor pela oportunidade de estar com esses irmãos e amigos. Muito obrigado. Eu peço que o Senhor esteja falando aos seus corações, aos nossos corações, e que possamos, ó Deus, ao final nos alegrarmos com a Tua palavra, e assim, ó Deus, estar glorificando ao Senhor. E se eu ainda não experimentei o manancial das águas da vida, que o Senhor esteja me fazendo, Deus, ver isso e realmente me lançar nesse manancial para saciar a minha sede. Pai Santo, use-me nesse momento como instrumento em Tuas mãos. Fale aos nossos corações aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos ouvir. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. O tema é o manancial da vida. O manancial da vida. Eu pensei nos mananciais do deserto. Água. Nos nossos cultos de quarta-feira, além das orações, nós temos também meditações. Claro que as meditações são curtinhas, porque o importante são as orações. E em um desses estudos, e no Salmo 46, esse verso ficou martelando a minha alma. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E esse texto me fez refletir, me fez ver muitas coisas. E eu senti que eu deveria então falar um pouquinho sobre isso hoje de manhã. Imagine pensar nesse manancial de água que sai do trono de Deus. Você já parou para pensar na importância da água para as nossas vidas?
quinta-feira, eu fui fazer um resgate, ajudar uma pessoa que estava com problema com abelhas e estava numa árvore. E eu precisava subir e fiquei em cima da escada por um longo tempo. Antes de subir, eu tomei Gatorade, eu tomei água de coco, tomei água, e então você veste aquela roupa e você transpira demais da conta, transpira muito. Eu sei que no final do dia, quando eu terminei, eu estava com tanta cãibra, eu estava sentindo tanta cãibra, que os dedos não queriam fechar. A perna, eu estava dirigindo, eu não consegui dobrá-la. E aquela dor terrível. Porque eu perdi líquido. Eu estava precisando de hidratação. Precisava de água. Muita água. Conversando com a nossa irmã Deise, ela disse que para prevenir essas câimbras, você começa a se hidratar 4 dias antes. E eu comecei no mesmo dia, então provavelmente esse foi o problema. Eu estava me lembrando da irmã Judite, esposa do Luiz, e há muitos anos, no acampamento em Esmeraldas, aqueles da minha época devem lembrar, o pastor Daniel, ele promovia corridas. Então nós chegamos e sem preparo algum, sem nada, nós íamos correr da Vila Bento Gonçalves até no acampamento. Dava 13 quilômetros mais ou menos. Hoje você olha 13 quilômetros, é curto, mas naquela época para mim 13 quilômetros parecia uma distância terrível. E a Judite foi para essa corrida e deu uma cãibra nela, que ela precisou ser socorrida, né? Precisou do remédio urgente para que ela melhorasse. Então, falta de água, nós perdemos muito líquido. A água, ela é muito importante no nosso dia a dia, ela é muito importante nas nossas vidas. Nós precisamos tomar pelo menos 2 litros de água, 2, 3 litros. Então, eu tenho percebido que eu tenho tomado cada dia menos água. E nós precisamos tomar para que o organismo funcione perfeitamente, os rins trabalhem perfeitamente. E quanto mais a idade vai chegando, menos água nós consumimos. Então, a água é extremamente importante. Eu falei para vocês do resgate da abelha. Lá do lado, tinha uma piscina e de vez em quando caía um pouquinho de água nos lugares, lá onde formava uma pocinha, as abelhas iam e tomavam aquela água. Cada abelha ou cada colmeia precisa de pelo menos meio litro de água por dia. Mas você fala da abelha, nós temos o Aedes aegypti, ele nasce na água, Então, o Aedes aegypti você conhece, é o transmissor da dengue, febre amarela, zika, chikungunya, tá? Precisamos da água. A água é necessária. Durante muitos anos, eu ouvi falar sobre a transposição do Rio São Francisco. Parece que agora foi concluída. Estão levando água para uma região muito sofrida, porque não tem água, que era o Nordeste. E era muito usado, as pessoas usavam muito essa seca, até mesmo para fazer campanha. Hoje estão levando água para esta região. A água, ela leva vida. Eles estão mostrando de alguns frutos, que são produzidos ali naquela região com a chegada da água, que são maravilhosos. Muitas vezes já assisti filmes, documentários sobre a África, principalmente mostrando a trajetória dos animais, os gnus, as zebras,
que iam para um lugar onde não morreriam e tinham que passar por rios. E muitas vezes eles precisavam beber a água porque estavam numa jornada muito longa e ficavam com sede e a água já era escassa. Então, quando eles passavam naqueles lugares, haviam armadilhas, né? Haviam crocodilos que pegavam e matavam vários. A água estava secando, a água estava diminuindo, então formavam aqueles bolsões ou aqueles lugares no rio onde os animais iam beber e acabavam perdendo a sua vida. Quando as águas começam a secar, os crocodilos ficam na espreita, e quando os animais chegam para matar a sede, são surpreendidos por predadores. Isso guardar isso aqui, talvez, eu estou falando crocodilo, jacaré, os maiores, né? Porque tem um que não cresce tanto, mas eu nem olhei muito para falar isso, mas lembrei desses programas. Mas você já bebeu dessa água, a água da vida? Você já bebeu da água da vida? A água da vida, nós vamos ver um pouquinho esse manancial de água viva. Nós vamos tentar mostrar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos tentar falar um pouquinho sobre esse manancial da vida. Primeiramente, nós precisamos, o que a Bíblia nos mostra é que esse manancial ou essa água sai da casa de Deus. Essa água sai da casa de Deus. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47 diz assim, Ezequiel capítulo 47 diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele continua então mostrando, e ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual se podia passar, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou, me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Versículo 8: estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muito peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Então vejam só, o que as Escrituras nos mostram. Essa água, esse rio, sai da casa de Deus. Claro, nós temos ali mostrando o templo, mas o que nós queremos ver é que o rio simboliza a vida que provém de Deus e as bênçãos que fluem do seu trono. Vou repetir: o rio ali simboliza, ou a água, simboliza a vida que provém de Deus e as bênçãos que fluem do seu
trono. Então nós olhamos esse rio e nós pensamos, puxa, ele está falando de rio. Aquilo é um símbolo daquilo que Deus é nas nossas vidas, aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele faz nas nossas vidas. O rio, é interessante que ele sai e ele começa bem pequeno, só água no calcanhar, até ele não conseguir mais andar, ele tem que passar a nado. E o interessante é que depois ele volta e na margem existem muitas árvores frutíferas, muitas árvores. Não vamos esquecer, é só frutíferas, não. Vamos colocar frutíferas, mas toda espécie de árvore. Isso traz sombra para que a gente possa descansar, para que haja refrigério. Então muitas vezes você está num lugar deserto, num lugar que não tem jeito de você fugir daquele calor, então você encontra uma sombra, como é refrescante, como é gostoso. E imagine uma sombra e junto dessa sombra, água, um rio cristalino, um rio que você pode tomar a água. Uma vez eu fui pescar, muitos anos isso, e eu tive problema. Não lembro se nós esquecemos água, e eu tomei água do rio. Eu sei que eu passei mal demais da conta. Depois eu tive que tomar pedra pomes, para desintoxicação. Realmente foi difícil. Mas essa água que Deus está mostrando é uma água que vai te trazer vida, vai trazer saúde, benefícios. Tá? Então, o rio simboliza a vida que provém de Deus. De vez em quando, vendo alguns documentários, pessoas vivendo na selva ou tentando sobreviver, aquela água que eles pegam, eles precisam tratá-la para que possam tomar e nenhum problema possa ocasionar disso. Estava vendo um documentário em que um camarada tomou a água sem os devidos tratamentos e ele veio a perecer. Então, é muito importante lembrar que é necessário o tratamento adequado para que possa tomar a água que você vai encontrar ali, que pode ter algum parasita, algum problema. Então, olhando para esse rio que sai do trono de Deus, ele é um rio puro, ele é um rio cristalino, ele é um rio manso, seguro e profundo, que se estende à medida que vai fluindo. O rio ele não começa caudaloso, ele começa numa fonte, vai descendo, vai juntando outros e de repente ele se torna um rio caudaloso. Mas esse rio que sai do trono de Deus é um rio manso. Mas aí não só essa questão, mas também seguro e profundo, tá? Que se estende à medida que flui. Quando nós olhamos a visão, quando nós temos essa visão da água, nós precisamos lembrar das bênçãos que vêm desta água. Nesse caso aqui, as bênçãos animar e refrescar todos os habitantes da terra. Então, essa água, esse manancial de água, o objetivo dele é animar, e eu me lembro de quinta-feira, foi muito próximo, quinta passada agora, eu estava tão ruim, então eu precisava tomar água, então o corpo estava pedindo, isso faz bem. Então, o objetivo, ou a visão desta água, é apresentar aqui as bênçãos que realmente vêm sobre nós quando nós tomamos essa água, refrigério e ânimo, e assim que Deus age conosco. Então, assim como esse rio abençoa aquelas pessoas que ele alcança, também Deus nos abençoa. As suas bênçãos são inúmeras para todos nós. O segundo ponto, olhando para o manancial da vida, esse rio não é atingido pelos tempos nem pelas estações.
Nós estamos no inverno agora. Nós terminamos outono, inverno. Aliás, já terminamos o inverno. Nós estamos na primavera. Mas nesse período de outono e inverno, outono as folhas caem, mais seco, inverno frio, seco, e muitas vezes seca a água, né? Então é bem complicado, bem complicado. São períodos bem difíceis. Lá no sítio do irmão Eládio tem uma lagoa, e essa lagoa ela vem cheia até um certo período. Esse ano parece que ela ficou um pouco mais tempo. Aí eu não tenho ido lá ver a lagoa, mas ele me disse que secou bem mesmo, secou bastante. A água evaporou quase toda. Então, nesse período tem a escassez, né? Provavelmente os poços devem diminuir bastante a vazão. Muitos casos nós temos diminui tanto, né, que é difícil, né, as cisternas, tudo seca, tudo diminui. Então, vários problemas. Olhando e aí nós temos que voltar lá na África, né? Quando nós estávamos comentando dos animais migrando para não morrerem de sede, para não morrerem, e aí enfrentam os grandes predadores. Mas aqui nesse caso, esse rio que sai do trono de Deus, ele não é atingido pelos tempos, vamos dizer, o calor intenso, e nem pelo frio. Então ele não é atingido pelos tempos e nem pelas estações. Em Zacarias, capítulo 14, versículo 8, Zacarias 14, 8, diz assim: naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Então veja, essas águas correrão aonde? No inverno e no verão. Então no verão dias extremamente quentes, né? E no inverno muitas vezes gelado. E neste caso, nem o verão, nem os dias muito quentes, nem o frio farão com que diminua a vazão destas águas, tá? Então as águas deste rio devem encher toda a terra, tanto o oeste quanto o leste. Essas águas desaguarão no Mediterrâneo e as ações naturais do tempo, da natureza, não agirão sobre ele. Esse córrego esse rio não secará as suas águas. O calor não o diminuirá, nem o frio irá congelá-lo. De Jerusalém, como de uma fonte, fluirá águas vivas de sabedoria e graça para todas as nações. Então, assim como esse rio não pode secar, também a graça de Deus, a sabedoria de Deus para as nossas vidas jamais se secará. Sem falar no cuidado, sem falar no amparo, Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é a nossa fortaleza, Ele nos ajuda, Ele não dorme, A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Assim como esse rio não pode sofrer a ação do tempo, da mesma forma o nosso Deus, Ele não sofre a ação do tempo sobre as nossas vidas. Ele está sempre pronto, está sempre perto, está sempre pronto para nos ajudar. Saciando a nossa sede, nos fortalecendo e nos animando para que a gente continue nesta longa estrada da vida. Manancial de águas vivas, sabedoria e graça para todas as nações. No capítulo 7 do Evangelho de João,
o Senhor Jesus diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 7, versículos 38 e 39 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então vejam só, o próprio Senhor Jesus Cristo chamando a atenção. Ele estava no templo ali no último dia das festas, ele levanta e brada: quem tem sede, venha a mim e beba, porque do seu rio, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso falou, claro, do Espírito que os que nele creem deveriam receber. Então, por causa, ou aqueles que creem, aqueles que confessarem, aqueles que aceitarem, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, esse texto, o Senhor Jesus está falando especificamente do Espírito Santo, que habita em nós. No momento em que nós reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos e convidamos Jesus para ser Senhor e Salvador das nossas vidas, a Bíblia fala que o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração. E é isto que vai nos fortalecer, vai nos animar, vai nos levar a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos ensinará, ele nos ensina todas as coisas. Então o Espírito Santo, a palavra de Deus nos diz: andai em espírito e jamais satisfareis as necessidades ardentes da carne. Então nós temos o Senhor Jesus Cristo nos mostrando que, confiando nele, do nosso interior, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós teremos um Espírito Santo que vai saciar a nossa sede, vai tirar toda a nossa necessidade de Deus, porque ele vai nos satisfazer. Desde então, o Espírito é vivificante. Com razão, ele compara aquilo que é vivificante para o nosso corpo. O que é vivificante para o nosso corpo? Comemorar. Sei que você está com vontade de tomar, pode tomar, tá bom? Isso nos leva ao terceiro ponto. Então, primeiro ponto, esse rio sai da casa de Deus. No segundo, esse rio não é atingido pelos tempos e nem pelas estações. E o terceiro ponto, Cristo é a sua fonte. Então, o Senhor Jesus Cristo é a sua fonte. No capítulo 4, versículo 10, o Senhor Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele diz: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Nesse momento, Jesus está falando com a mulher samaritana, que ele era o Messias. Olhando o que esse filho diz, que ele diz o seguinte: a salvação é uma dádiva de Jesus Cristo, o Filho de Deus e Messias. Deve-se observar que Cristo propôs à mulher que recebesse a ele e a sua dádiva, sem nenhuma mudança de vida como pré-requisito. Depois que cresce e por haver crido, seu modo de vida seria transformado. Amados, o Senhor Jesus é a fonte desta água. Cristo é a sua fonte. Mas eu pergunto, o que Jesus quer dizer com água viva? Nós temos no Velho Testamento vários versículos que fazem menção a isso, tá? Vários versículos que fazem referência à sede de Deus como sede pelas águas. Eu vou ler alguns textos
Salmo capítulo 42. Esse Salmo 42 me lembra muito um corinho. A hora que comecei, eu lembrei dele. Como suspira a costa pelas correntes das águas. Assim, por ti, ó Deus, suspira minha alma. Versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então veja, Salmo 42, versículos 1 e 2. Nós temos também Isaías, capítulo 55. Tomei tanta água que é Isaías 55. Diz assim: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias 2,13 diz: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Vejam, o povo de Israel deixou o manancial de águas vivas para cavar cisterna que não tinha água. Zacarias 13:1. Eu deixei mais ou menos marcado, mas tem alguns aqui que os marcadores fugiram. Zacarias, capítulo 13, versículo 1, diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Então, esses versos revelam a sede de Deus ou fazem referência à sede de Deus como sede